Bom dia, Thanks God Everyday de sexta-feira. Vamos fechando a semana. Bom dia, Jairo. Bom dia, vamos começar aí com a leitura da palavra, né? Em Romanos 12, versículo 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e irrepreensível diante de Deus, que é o seu culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, particularmente, mesmo sendo criada, num lar cristão, durante tanto tempo, eu ouvi, bom dia, durante tanto tempo, eu ouvia do poder de Deus, mas de uma forma pesada, de uma forma, não é que é negativa, mas aquele Deus que cobra, aquele Deus que anota tudo que você faz, aquele Deus vingador. Eu fui criado tanto dentro dessa ideia, dentro da religião, de um Deus, bom dia João, de um Deus que cobra, de um Deus que castiga, que de verdade, eu antes de desejar a vontade de Deus, antes de desejar ser conformado, com a palavra que nós estamos lendo, eu tive que ser curada e desbloqueada em relação à vontade de Deus. Eu tinha medo da vontade de Deus. De verdade, estou sendo muito sincera com vocês, não sei se vocês já passaram por isso. Quem foi criado dentro de uma religião muito repressora, provavelmente viveu o que eu vivi, ou vive o que eu vivi, que é medo da vontade de Deus. Eu tinha medo eu sabia o que eu queria pra mim, eu queria coisas boas pra mim. E eu tinha medo de falar assim, não, que seja feita a vontade de Deus. Eu tinha medo dessa palavra, dessa frase, essa ideia, E Deus vir e me castigar por causa dos meus pecados, das minhas faltas. Tem noção o que é isso? Ter medo de Deus? Quando eu olho para trás, está tão longe da minha realidade, graças a Deus, Mas eu tive que ser curada nisso aí, desbloqueada. E um dia eu ouvi de um pregador uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele falou assim, se você tivesse no limite em alguma situação, ou na situação financeira, ou de doença, ou de morte iminente, uma situação limite, e alguém, por exemplo, um médico falasse com você, uma pessoa muito importante para você, estivesse doente, por exemplo, uma doença muito grave, e essa pessoa, e aí esse médico falasse com você assim, fizemos tudo o que nós fizemos, agora só nos resta a vontade de Deus. Esperar a vontade de Deus, uma situação limite, para você, significaria tipo, ótimo, estamos nas melhores mãos, ou então, nossa, agora eu me lasquei. Isso me fez pensar muito e eu descobri ali, eu concluí, na verdade, ali, que eu não confiava na vontade de Deus. Então, às vezes, para a gente querer se conformar, não se conformar com o mundo, mas se conformar com a vontade de Deus, ou seja, querer essa vontade de Deus na nossa vida, às vezes é necessário primeiro essa cura. A cura do nosso coração, a cura que veio dentro de uma religiosidade pesada, Uma religiosidade de mais castigo do que bênção. E se é esse o caso, é o primeiro passo que nós temos que fazer, na verdade é isso, Buscar essa cura em Deus. Porque a vontade de Deus, como a palavra diz, é boa, perfeita e agradável. E nós deveríamos naturalmente desejar a vontade de Deus. Então, se nós ainda temos medo disso, talvez ainda falta, bom dia, amiga, ainda falta nós sermos curados na nossa religiosidade. Desbloqueados, então, na nossa religiosidade. Então, se é isso, talvez seja a base, de tudo que nós estamos falando aqui nesses dias. Então, a palavra de Deus diz, não vos conformeis. Cuidado para aquilo que está sendo, bom dia, minha amiga, aquilo que vem naturalmente na nossa vida, Vindo de uma história inteira. As imagens, elas ficam registradas, como nós temos visto aqui, E é tão interessante que existe uma briga muito forte dentro de cada um de nós. As imagens que estão registradas no nosso cérebro, que tem a ver com a nossa história de vida. E se nós deixarmos essas imagens ficarem muito vivas e fortes dentro de nós, elas vão dar para nós o caminho. E qual que é o caminho dentro do que já está registrado? É mais do mesmo. Então, quando eu deixo as minhas imagens que estão registradas tomar a frente,
eu vou entrar no que nós chamamos aqui de looping repetitivo, né? Repetição de histórias. E não é isso que eu quero nem que você quer, com certeza. Nós queremos o novo de Deus. Então, para acessar o novo de Deus, é um outro caminho. E aí nós precisamos, então, ser intencionais nisso e criar as novas imagens. Receber as novas imagens. Então, nós recebemos da bondade, do amor de Deus, as novas imagens para ir para um novo caminho. Conta, né, quando Jesus nasceu, que os magos, né, não sabiam o caminho e eles estavam indo, os reis magos estavam indo, então, visitar, prestar homenagem a Deus que tinha nascido, né, a Jesus que tinha nascido. E aí, quando eles vão, eles não sabiam o caminho e eles se guiaram por uma estrela. E essa estrela foi a luz que levou até o caminho certo. Então, qual é a luz que vai nos levar hoje, né? A luz é a imagem da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e essa luz nos leva para a vontade de Deus. Mas às vezes não, muito comumente, existe uma guerra muito forte dentro de mim e de você. E essa guerra que existe dentro de nós é a guerra das imagens já estabelecidas, é a nossa própria história, e das imagens do que Deus quer fazer na nossa vida, do novo de Deus. E assim como aquela história dos dois cachorros que brigam e tal, né? Você já deve ter ouvido essa história. Vai vencer a guerra quem você alimentar mais. Então, se eu alimento as minhas lembranças, eu vou ter mais do mesmo. Se eu alimento a minha imaginação do novo de Deus, eu vou receber, eu vou viver o novo de Deus. E aí, então, nós temos que ser intencionais nessa hora. O que eu quero para a minha vida? O novo de Deus ou a repetição das histórias? Né? E aí, dentro disso, eu sou intencional. Aconteceu uma história muito interessante, né, na Bíblia, que nós temos falado sobre ela aqui, que é a história de Abraão. Abraão é o pai dos judeus, o pai das nações, o pai da fé, é o pai de Abraão, que, né, Abraão é o pai de Isaac, que depois vem Jacó com as 12 tribos de Israel. Então, é uma história fantástica. Mas lá no início, Abraão estava lá chegando já aos 100 anos, e existia uma imagem que Deus deu para ele. A imagem é: olhe para o céu e veja as estrelas. Se você for capaz de contar as estrelas, você será capaz de contar a sua descendência. Ou seja, impossível contar, de tão grande que seria. Mas Abraão não tinha filho ainda, e ele estava chegando aos 100 anos. Mas Deus deu essa imagem para ele. Só que Abraão, lá do bem humano, né, como cada um de nós olhamos para a nossa própria história e a gente acha que não está batendo o som com a imagem. E aí a gente então volta a acreditar nas coisas que nós já vivemos e já aconteceu conosco. Essa é a briga que acontece o tempo todo conosco. Que aconteceu isso com Abraão e com Sara, sua esposa. E eles começaram a enfraquecer na fé, porque a imagem começou a ficar fraca na cabeça deles. Ao invés deles ajustarem isso e pensar mais sobre o que Deus já tinha falado, eles resolveram resolver. E eles resolveram com a mão deles mesmo, né? E aí é onde que eles têm uma ideia incrível, que foi pegar a escrava. Então a promessa de Deus é que essa grande nação nasceria de Abraão e Sara, sua esposa. E aí eles tiveram uma ideia de colocar uma terceira pessoa na história, que é Agar. A escrava, na verdade, a princesa egípcia, Agar, que foi dada como escrava para eles em uma outra história. E aí eles tinham essa escrava em casa, e aí eles resolvem então resolver que essa descendência viesse logo, através, não de Sara, mas através de Agar, a princesa que era escrava deles, né? E aí eles têm um filho. Então nasce um filho de Abraão, e esse filho de Abraão chama Ismael. E Ismael, quando você vai ver a história seguinte, na verdade de Ismael vem toda a raça árabe, ou seja, vem o Islã. E depois, antes de acontecer isso, Deus vem e ajusta a imagem deles e fala: para com isso, Abraão. Cara, calma, Abraão, presta atenção em mim aqui. Olha para o pó da terra agora e vê se você é capaz de contar o pó da terra. Se você for capaz de contar o pó da terra, primeiro ele falou: olha o céu, agora olha o pó da terra. Você vai ser capaz de contar a sua descendência. Calma, Abraão. E daí, logo à frente, eles ajustam isso e começam a ver o que Deus via. E vem então Isaac. Então, olha só, a história é desse jeito. Abraão e Sara resolver, esquecem a visão de Deus e tem Ismael. E daí vem toda os árabes, o Islã e tudo. E aí depois eles ajustam e vem então Isaac.
E daí vem os judeus, que até hoje eles se brigam, eles se enfrentam, né? Então, de uma ação vem um problema que dura quantos mil anos, né? Então, nós corremos o mesmo risco dentro da nossa natureza. Nós corremos o risco de deixar a visão ficar mais fraca e afastando a cada vez mais de nós. E o que vem muito forte dentro de nós? As nossas próprias histórias. E quando a nossa própria história vem, ela traz repetição de padrão. Então nós precisamos ajustar isso rápido, né? Então todas as vezes que nós perdemos a visão, nós perdemos também a paz que excede todo entendimento. Quando nós perdemos a visão do que Deus quer fazer na nossa vida, nós perdemos a oportunidade de experimentar o novo de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável. E a gente vem então de novo com os padrões repetitivos. Um livro que eu amo, que eu sugiro que quem não leu possa ler, e quem já leu, releia, é Picos e Vales. Ele é um livro bem fininho, muito fácil de ler, Picos e Vales. E lá no Picos e Vales, porque ele fala, porque a gente já sabe que a vida é cheia de picos e vales, né? Então, alguns momentos nós estamos no vale, alguns momentos a gente vai estar no pico, e ele faz uma metáfora sobre isso. E aí ele dá um código, né? Ele dá uma dica ali de como fazer. Quando você está no vale, você está num lugar que você não quer, que o vale é a parte ruim. Você está ali no sofrimento, está no vale. Como fazer para chegar mais rápido no pico? Ele dá uma dica muito interessante. Ele fala, quando você tem uma visão clara do pico, o vale dura menos. Então nós somos motivados, nós somos impulsionados pela visão do pico. O que é o pico? O pico é onde nós queremos chegar. E se essa visão ela enfraquece, se essa imagem enfraquece, de novo, volta às imagens que nós temos da história, da nossa própria história, padrões repetitivos. Interessante dentro de emagrecimento, olha só como é que isso é bem verdade. Então uma pessoa, por exemplo, começa com um acompanhamento, por exemplo, comigo, né? Lá dentro do método começa a ser acompanhado para mudar a mentalidade, para mudar de dentro para fora e para fazer um emagrecimento correto, um emagrecimento com mudanças de hábito, tá certo? Aí começa, ele está enxergando o pico. O pico é o quê? Perder tantos quilos lá. E aí aquela nova pessoa que está ali junto, ela enxerga o pico e ela acredita que vai dar certo. Se essa imagem não ficar sendo reforçada dentro dela, em algum momento ela desanima, porque não tem aquele resultado que ele quer, e busca, por exemplo, um remédio para dar uma secada. Lembrando, não sou contra remédio, se o médico passou, o médico sabe o que está fazendo. Mas se nós estamos focados aqui em reeducação alimentar, num processo de dentro para fora, essa é a visão de você não só ser magro, mas você ser saudável. Essa é a visão do pico neste momento dentro do emagrecimento. E quando eu busco um remédio, às vezes clandestino, né? Que onde é que esses remédios normalmente são encontrados? Na internet, clandestino. E eu pego isso para resolver o problema logo. Eu estou fazendo a mesma coisa lá de Abraão. Pegando a minha H e colocando na história. E qual é o resultado disso? A vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Não. Então, dentro da lição do Picos e Vales, o livro Picos e Vales, se você quer sair mais rápido do vale, tenha uma visão sensível, uma visão clara. Tenha a imagem clara do seu pico, porque você vai acelerar o seu processo dentro do vale, né? O tempo todo dentro de nós existe a briga entre as nossas imagens e as imagens de Deus. E a imagem que Deus coloca no nosso coração é do novo de Deus, de coisas novas acontecendo na nossa vida. A imagem que insiste em mandar em tudo é a imagem da nossa história, que traz para nós mais do mesmo, padrões repetitivos, né? Lá em Gênesis 6:5 tem uma parte muito interessante ali, iniciando a história de Noé, né, da arca e tudo. A palavra de Deus diz que Deus olhou no coração dos homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagina se Deus olhasse agora no meu coração e no seu coração. Porque no coração que ele olhou lá dos homens naquela época, ele viu que os pensamentos do seu coração, do coração dos homens, eram maus continuamente. Olha que interessante, Gênesis 6:5. Deus olhou para o coração dos homens e viu que os pensamentos do coração eram maus continuamente. E então Deus viu as imagens, né? Deus olhou para o povo lá em Gênesis 6:5 e viu as imagens que saíam do coração
que eram os pensamentos. E se Deus olhasse agora para o meu coração e para o seu coração, quais seriam as imagens que ele via? Ele viria, né? Ele ia ver a imagem que combina com o que ele tem de projeto para nós, o novo dele, ou ele viria imagens que não são as boas imagens? Em Lucas 6,45, fala que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o tesouro do coração. E que o homem mau tira coisas ruins do seu mau tesouro do coração. E completa, né, aquele versículo muito famoso, né? A boca fala daquilo que transborda o coração. Então, se nós olhássemos agora para dentro de nós, o que Deus viria, né? Se ele fosse fazer um raio-x, né? Um raio-x agora do nosso coração. Se Deus viesse agora conferir as imagens que estão dentro do nosso coração, o que seria o resultado desse raio-x? Deus ia ver dentro disso, nós alimentando as imagens boas para vir coisas boas, imagens de esperança, imagem de um futuro diferente, imagem de cumprir o propósito de Deus, de receber as coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem sonhado para mim, para você? Ou ele viria outras coisas? Repetição, histórias repetidas, como se ele não fosse suficiente para mudar a nossa história. O que ele ia ver nesse raio-x, né? Então esse raio-x traz para nós um alerta. O alerta é o seguinte: se ele está vendo coisas boas, então nós temos só que reforçar esse nosso comportamento. Mas se ele ainda olha para dentro de nós e não vê essas coisas boas e vê coisas ruins, coisas que estão desanimando a gente na caminhada, é hora então de se posicionar. Não é tempo de deixar a vida nos levar. Porque se nós deixarmos a vida nos levar, o que vai acontecer provavelmente é que nós vamos acabar num lugar ruim. Por quê? Porque nós estamos dentro de um momento, já são aí quase 1 ano e meio de pandemia, né? Já são 17 meses de pandemia. E as pessoas falam muito mais de coisas ruins, tristes, difíceis, do que de coisas boas. As pessoas estão muito mais com imagens pesadas e difíceis do que com imagens boas. A maioria das pessoas. Então, se eu e você, se nós queremos acessar a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, nós não podemos deixar a vida nos levar, mas nós temos que nos posicionar. E como é que nós nos posicionamos? Criando as imagens. E repetindo essa visualização todos os dias. Eu entrei num processo agora, e quero levar isso até o final do ano, de fazer isso 3 vezes ao dia. Já era uma orientação que eu tinha desde o início do ano, mas confesso que eu estava fazendo só uma vez. E agora eu me comprometi comigo a partir dessa semana, falei, falta 4 meses para terminar o ano, né? Então eu me comprometi comigo mesmo de fazer essa visualização sistematicamente 3 vezes ao dia. Eu estava fazendo só uma. Então eu convido você para fazer a mesma coisa. Crie as imagens em relação a cada área. O que eu fiz? Vou falar o que eu fiz, que de repente se você queira fazer também. Eu dentro de uma reunião, eu e Deus, num momento de quarto, eu peguei cada área da minha vida que Deus quer trabalhar, que Deus quer me levar para essa vontade boa, perfeita e agradável, né? Algumas já estão resolvidas, outras não, né? Então peguei as que não estão resolvidas ainda. E eu, conversando com Deus, eu cheguei ali à conclusão das coisas que Deus está fazendo e quer fazer na minha vida. E ali eu criei imagens. E 3 vezes por dia, sistematicamente, eu dou uma paradinha. Isso é muito rápido, gente. Você pode falar assim, André, não tem tempo, tá? É muito rápido. Você vai no banheiro, fecha a porta, pode fazer no banheiro mesmo, né? Se você não estiver em casa. E aí eu faço, né, 3 vezes ao dia, trago pra minha memória, trago a memória, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus naquelas áreas específicas. E é uma delícia, às vezes é 5 minutinhos só, às vezes eu vou até 10 minutos, mas não é mais que isso. E eu trago isso à memória, para que, assim como os reis magos não se perderam no caminho e encontraram, que eu também encontre, né? Que você também encontre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não é tempo de deixar a vida levar, não é tempo de deixar as imagens antigas nos levar, é tempo de construir junto com Deus a vontade dele na nossa vida. E como é que a gente constrói junto com ele? Ele faz todas as coisas, até porque já está tudo consumado. Mas eu participo disso, não atrapalhando. E eu atrapalho quando eu deixo as imagens antigas ficarem vindo o tempo todo. E eu contribuo
quando eu me conecto com a vontade dele e ajudo, né, na minha parte física aqui a não atrapalhar de Deus trabalhar na minha vida. Desejo isso para mim e desejo isso para você, porque Deus tem sonhos grandes, Deus tem planos bons, Deus tem coisas grandes para serem feitas aqui na terra, na instauração do reino dele aqui, e ele quer, não precisaria, mas ele quer usar eu e você na instauração do reino, até que ele volte. Muito bom falar com você, muito bom ficar essa semana com você. Obrigada pela sua companhia aqui, obrigada a você que vê depois. Deus abençoe sua vida e na segunda-feira nós estamos juntos aqui para falar mais sobre as coisas do alto. Bom fim de semana, descansa, faça as tarefas e Deus te abençoe.